Olá, tudo bem? Eu sou o Léo. Eu sou a Sara. It Welcome to Derry chegou ao final e nós estamos aqui para falar nossa opinião. Vamos dar o veredito. Valeu a pena a série? Mudou o nosso conceito? Vamos descobrir. Bora! O episódio final de It tá aí no ar pra todo mundo ver, né, gente? A série chegou ao fim. Vimos aí o destino dessas crianças, como que foi, né? Já teve a tristeza ali do Rich. Enfim, a gente vai trazer hoje então pra vocês a nossa consideração final da série como um todo. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal, do 1 ao 6, tá? Que a gente tava meio abalado, as opiniões aí estavam... Não estavam daquele jeito, né, amiga? Veio o episódio 7 e o 8 que virou a chave aí da série para muitas coisas, muitas perspectivas. Mas a gente vai dissecar aqui os episódios, vamos dar a nossa opinião, então vamos já dar avisado que vai ter spoiler. Tá bom? Se você não assistiu ainda, corre lá assistir, depois você vem aqui. Ver se você concorda com as opiniões que a gente vai emitir, tá? Amigo, eu vou puxar e já vou lançar a braba. Vai, já joga a marimba. Pra mim, episódio 7 e 8 é outra série. Não é o Welcome to Derry, entendeu? Analisando outras... Eu tô analisando aqui outra série. Aquele vídeo em que eu questiono lá, que a gente colocou na thumb, né? Focaram no dinheiro, esqueceram da arte. Eu não mudo nada do que eu falei ali, tá? Pra mim, o episódio do 1 ao 6 é a indústria falando, tentando migrar esse público do Stranger Things que vai ficar órfão. Eu concordo, eu mantenho isso, bato o pé e mantenho, tá? Aquilo tá muito longe de ser o universo do It, né? Essa entidade cósmica, bizarra, estranha, medonha, sabe? Esquisita. Pra ser uma... Olha que legal, a gente também tem crianças que matam monstros, né? E aí a gente vem pro episódio 7 e 8, que pra mim é assim... Agora sim estamos falando da entidade... Finalmente chegou no It que a gente queria. A entidade bizonha, que, entendeu? Que é bizarra, que controla, que domina, que é sádica. Chegamos lá. Gente, a gente pode dizer que nesses dois últimos episódios mudou uma perspectiva muito grande em várias coisas. A gente tá falando de fotografia, de produção, né? O roteiro, tudo ali se encaixou, foi legal, né? Foi um quebra-cabeça assim de começo, meio e fim mesmo a série, sabe? Eu senti que teve isso. Não ficou nada em aspas. E aprofundou muita coisa, né? Trouxe esse terror que muita gente queria, que é o terror que tem no livro. Pode ser psicológico, pode ser gore, pode ser o sangue, pode ser essa coisa, né, cósmica, esse bicho, esse ser, o que ele é, como que ele aterroriza, o que ele faz com as pessoas, com os adultos, com os humanos. E assim, Leonardo, óbvio que eu já tinha gostado da série lá no começo, né? Assim como eu gostei dos filmes e tudo mais. Pra mim a série ela só melhorou um conteúdo que já existia, que tem o livro, claro, que vai ser sempre melhor, né, que a obra. Trouxe mais aprofundamento pra a origem do It, pra a origem de como ele é preso, de como Derry ali se consolida como essa cidade que ele domina, que ele conquista tudo e todos. Mas é claro que a gente também vê uma diferença discrepante dos primeiros episódios aí em relação a esses dois últimos. Eu sinto que eles guardaram o melhor pro final, o grande finale. Não teve aquela coisa tipo assim, vamos apelar porque tá tudo perdido. Eu acho que foi uma coisa tipo assim, a gente vai deixar de propósito esse final aqui, esses dois, porque vai ser os melhores episódios da série. E foram, né, amiga? Eu acho que tá mais num lugar de tipo assim, como a gente mencionou lá num dos vídeos que a gente fala sobre Stranger Things, a gente fala, se prepara, acho que foi o próprio do It mesmo, se prepara que agora as próximas produções serão assim, a indústria entendeu que Stranger Things furou a bolha em nível comercial, né? É um produto que deu muito certo. Então isso vai ser replicado, como a gente citou, da mesma forma que chegaram as distopias, Jogos Vorazes, aí saiu Divergente, saiu Amazing Runner e aquela porrada em The 100, vamos, esgotou o assunto, vamos pro próximo, sabe? Então eu acho que Derry entrou nesse propósito, porque ele foi gravado
na intenção de ser lançado realmente no grande finale de Stranger Things, né? Então, assim, eu acho que a indústria falou muito. E pra mim, bateu essa, porque ficou muito claro. Não ficou uma coisa sutil. Que é válida, porque assim, gente, eu falo, Hollywood é indústria, Hollywood não é arte. Tem que vender, né? Tem que vender, e tá tudo bem, eu acho que é isso. Cada estúdio vai fazer o seu e aí vai mandar mais e vai ter mais retorno aquele que fizer melhor. Mas eu acredito que eles quiseram ficar tanto dentro do certo. Ai, gente, não vamos arriscar. Vamos aqui que é mais seguro. E aí no final a gente joga, tipo assim, já conquistou todo mundo mesmo, já vai ter quem ficou, ficou, e aí a gente joga o que a gente queria. Pra mim, seria perfeito se aquele início do episódio 8, que é ele chegando na escola, com o diretor lá, colocando todas as crianças lá no... A névoa. Isso, colocando... Não, na escola começa ali? Ah, sim. Que ele coloca todo mundo no pátio ali e tal. Isso, aí ele mostra quem ele é, né? Todo mundo flutua ali. E aí, quando ele faz assim, que cai aquela parte de trás e entra a vinheta, ali tinha que ser o começo do primeiro episódio. E aí, quando termina a vinheta, colocava tanto tempo antes. E aí, sim, o episódio do 1 ao 6, aquela coisa mais lenta, contando a história. E a gente fica na expectativa, que horas que vai entrar aquela cena? Seria um time perfeito, no nível assim, amigo. Porque a gente estaria nessa expectativa, prestaria mais atenção na narrativa que eles tentaram construir de personagens que ficaram rasos, mas com essa expectativa de ver esse momento, você prestaria mais atenção nas coisas. E aí não foi o que aconteceu. Eles, na verdade, eles optaram por impactar o público de uma outra forma. Eles preferiram apresentar um elenco cru no primeiro episódio e metade ir de arrasta, impactando dessa forma. Nossa, então não são esses os protagonistas. Esse povo morreu pra caramba, né? Todo mundo morreu, essas crianças. Uma sobreviveu. E foi esse pingo de interesse que eles acreditaram que ia segurar. Segurou, talvez, um público pra saber o que vai acontecer. E óbvio que a gente não pode negar também que eles, comercialmente, eles seguraram a aparição do Pennywise. Com certeza. Do Bill Skarsgård, né? Tipo assim, todo mundo queria. Porque assim, o que me deu esperança quando lançou Derry, mesmo não gostando dos filmes do It, que eu falei pra você que eu acho fraco, comparado ao que de fato é a entidade, né? Ao que de fato essa entidade é e representa. Quando fala da série, que a gente vai voltar, né? A gente vai conhecer um pouco mais dessa entidade. Eu esperaria não vê-lo como Pennywise por um bom tempo. Eu também. E aí me decepciona um pouco em que a indústria precisa ceder a uma coisa tão rasa do fandom se apegar tanto ao palhaço que a coisa não poder aparecer de outra forma. Né? Apesar de aparecer, né, amiga? Mas as pessoas não reconhecem como a coisa. Eu vi pessoas escrevendo ao decorrer dos episódios, né, quando foi lançando. Ai, mas que hora que o Pennywise... Você viu que apareceu o olho do Pennywise? Não, ali que apareceu foi a coisa. Né? Gente, o que apareceu ali, quando a gente olha pro escuro e vê os olhos âmbar da coisa, ali é a personificação de olhos que a coisa decidiu ter. A forma que essa coisa decide aparecer é o que ela quiser. E se ela não quiser aparecer, ela vai aparecer no sorriso de alguém, no rosto, no fundo, atrás de uma porta. E me decepcionou isso. O fandom não entender a profundidade do personagem que eles dizem tanto amar. E cobrar a ponto de, tipo assim, os diretores ficarem presos. Então, tá, se não tiver o Bill Skarsgård, então... Sim. E aí a gente vê o ator passando por essa crise de, tipo assim, não querer ser firmado e como posso dizer... Ele não quer ser reconhecido só por esse papel, né? Porque ele vai muito além. Ele não quer ser lembrado, parece que é um papel que finca uma estaca nele, que tipo assim, se você vai ser só o Pennywise, você vai ser lembrado só por isso, pronto, acabou. E ele é um ator incrível, a família, né? É uma família maravilhosa, assim, talentosíssima. E eu entendo essa parte dele de ator, sabe? Ele poderia ter aparecido em Derry sem estar como Pennywise. Ele daria outras formas, eu acho que bizarras tanto quanto, assim. Mas o fandom não quis, o fandom ficava naquela expectativa. Quando que o Bill aparece? E eu acho que isso limitou a série no sentido, amigo,
de que as pessoas não deram liberdade pra entender a profundidade da coisa em uma cena, pra mim, uma das cenas mais profundas. Que ela tem, assim, ela levanta tantos questionamentos e ela é tão autoexplicativa ao mesmo tempo. É uma cena de segundos, né? Onde a coisa liga pro pai do Will e faz uma pergunta. O que aterroriza um homem que não tem medo? Quando o pai do Will tenta conversar, né? Tentar entender o que tá acontecendo, Sim. ele fala você. Porque ele acha que a entidade quer ouvir isso. Uhum. Daí ele põe a voz do Will. E é onde ele leva o pai do Will à loucura. Gente, essa cena pra mim, ela é tão perfeita que eu acho que eles perderam a oportunidade de ter mais coisas assim durante a série. Por que pra mim essa cena é perfeita, amigo? Eu vou esmiuçar pra você por que ela é perfeita. Primeiro, ela mostra o porquê que a coisa escolhe crianças e não adultos. Porque é mais fácil você colocar o terror numa criança, é muito mais rápido. Você tem esse retorno mais rápido. Do que ele ficar tentando se personificar no que aquele adulto que ele quer comer, que ele quer devorar, se assusta. É uma depressão? É uma crise existencial? É uma frustração? Como que você se transforma nisso? Então ele pergunta como causar medo num homem que não tem medo. Um homem que comanda exército, que vai pra cima, que faz acontecer. E esse homem tenta me manipular ainda. Tipo, eu sei que não sou eu. Ah, tá, é o seu filho, tá aqui seu filho. Né? Olha a profundidade desse diálogo. Olha onde a gente consegue ir com esse personagem. Sabe? E ali também ele mostra um outro questionamento. Ele não é porque ele que ele escolhe crianças que ele não controla os adultos. Porque toda a cidade é apática. A cidade normalizou o caos. Quando a gente vê a Charlotte, que é a mãe do Will, interferindo naquela briga daqueles meninos, Sim. que ela olha em volta, as pessoas estão bravas com ela, porque ela apartou uma briga, ali é a coisa agindo. Ela transforma os adultos de Derry em pessoas apáticas, em pessoas que normalizam o absurdo. É assim que ele age. Ele não vai querer ficar descobrindo qual é o medo do adulto. Eu vou deixar esse adulto normalizar toda a atrocidade que eu faço com criança. O Witch, ele não é um serial killer. Ele não calcula muitas coisas, né? Ele domina. Ele sabe o que fazer pra ser do jeito dele, né? O que quiser, aonde quiser, da forma que ele quiser. Em contrapartida também, por ter essa pressão de ter o Pennywise, de ter o palhaço de volta, o que eu achei legal foi mostrar a origem. Quem é esse palhaço? Quem é esse Pennywise? Ele teve uma família? Ele que circo ele dançava, né? O que ele fazia? Então eles trouxeram isso na série. Isso Por que a coisa escolheu a forma do Pennywise? Como a coisa se aproxima dele, né? E eu acho muito brilhante, porque assim, a gente vê o Bob ali, enquanto está no palco, um artista, né? Que dá a vida, então ele mostra alegria, ele mostra tristeza, as crianças veem. E em contrapartida a gente vê a coisa vendo ele lá de longe, né? Sim. Aí do nada o Bob sai do palco, né? Acabou, tipo assim. Pá. Aí, tipo, fecha suas cortinas ali, a gente vê aquela frase, né? Ai, mas por trás da cortina todo palhaço é triste. A gente vê como que esse artista se encontra. Fumando, olhando pro nada, né? Ali pensando, talvez, na vida, né? Se questionando. Isso, tipo assim, tô indo embora pro circo, não sei, né? Acho que se questionando sobre tudo. A coisa se aproxima numa forma de criança e fala o que pra ele? As crianças parecem que gostam de você, né? Sim. Você tem essa facilidade, essa atração por criança. E ele está como uma criança, porque ele percebeu que a forma que ele chegaria nesse adulto como uma criança, ele chega como criança. E ele questiona isso. Nossa, as crianças parecem que gostam de você, né? E ele tipo, tipo assim... Ai, o que você tá fazendo aqui da sua mãe, sabe? Tipo, você vê que a pessoa... O Bob estava muito longe nos pensamentos, assim. Então a gente entende o porquê que ele escolhe essa forma. E porque ele usa por muitos anos essa forma, né? Porque ele percebeu que é uma fórmula fácil para atrair a atenção de uma criança e causar terror no mesmo grau. Coisa que para um adulto, naquela conversa com o Bob, ele percebeu o quão dificultoso é você tentar achar o medo, porque assim... É muito mais genérico o medo de criança. É um palhaço assassino. Eu mostro uma forma qualquer, Exato. A criança grita, a carne fica mais saborosa, comi, beijo, tchau. Um adulto, eu vou ter que descobrir o trauma dela, pra saber onde que eu vou,
E como é que eu me transformo numa depressão, numa crise existencial? E a prova disso, uma das provas disso, né? É em uma cena, numa batalha final ali, naquele lago, naquele gelo, onde o coronel quer confrontar ele, né? Numa das cenas ali na batalha, o Francis, ele é jurando que ele vai confrontar o Pennywise. O Pennywise sente o cheiro dele, porque já conheceu ele criança. Outra coisa também que você trouxe que eu queria falar. Né? A mesma profundidade de questionamentos que a gente traz naquela cena de segundos com o Will, o pai do Will no caso, a gente tem com o Francis antes da morte. Quando ele vira pra coisa e fala assim, você tá livre. Tipo assim, eu abri a gaiola, você me deve gratidão. Então assim, a arrogância militar... Humana, né? E eu tenho um rancinho com esse núcleo militar em qualquer obra, porque é sempre a mesma arrogância de achar que, porque, olha, eu abri a porta da gaiola, você me deve, hein? E aí ele vira e fala, você tá livre. A coisa, olha, acho que ela fica tão atônita na volta, porque lembra que o Dick Hallow prendeu ele na cabeça? Sim, ele tá meio até... Aí ele volta e ele faz assim dele... Dick atrevido, tipo, ele tá pensando no Dick Halloran, então, tipo, Halloran, né? Ele não tá focado no que tá acontecendo, ele tá pensando, tipo, caramba, ele entrou na minha cabeça, acho que ele tava nessa, ele conseguiu me acessar, ele conseguiu... Aí ele um idiota, falando assim, viu, eu deixo você ir. E aí, quando ele tá saindo, ele cheira. Sim. E aí ele fala, eu conheço você, eu nunca esqueço um cheiro. Sim. E aí, quando o Francis assusta... E ele fala, o que você tá fazendo? E ele mostra a forma de quando criança. Ali pra mim foi uma atuação impecável dos dois, né? Porque quando ele mostra a forma da criança, você vê o pavor do Francis, né? Porque acho que o Francis não lembrava que era naquele grau de pavor. Ele revisitou, porque você sabe, ele saiu de Derry e ele voltou pra Derry. Então, quando ele entra em Derry de novo, na conversa que ele tem com aquela amiga dele que salvou ele dessa criatura, ele fica em dúvida. Se era real ou não era, se era um medo de criança, ou se... Sim. Tanto que ele fala pra coisa, né? Então eu não sabia se você era um terror ou uma... você é os dois, né? E aí, quando ele se assusta, antes dele matar o Francis com uma mordida na cara dele, que eu gostei, porque o Francis é um idiota... Foi tudo. Essa construção da profundidade da coisa. A coisa não esquece ninguém. Olha quantos anos se passaram, né? E ela não esquece o cheiro, ela não esquece o cheiro daquela carne que ela quis e não conseguiu, né, devorar. Sim. E claro que o ator que faz o Francis é maravilhoso, porque ele é o pai do Dexter, então assim, a gente precisa falar ator de milhões, né? Mas assim, amigo... Um outro contexto também que a gente foi explorado, né, nesses últimos episódios, que linka com muitas outras coisas, que vai talvez jogar a chave para as outras temporadas, foi a conversa dele com a Marge. Foi perfeita, porque assim, a gente entendeu o propósito da série. Porque quando foi lançado, né, amigo? Vai sair uma série de It a coisa, né? Tinha-se já a certeza que pra frente não ia vir pra trás. Não tem como ir pra frente, vamos pra trás? Vamos pra trás. Mas como? Com qual justificativa? Se apegando ao quê? Pra contar histórias. Parecia raso. Quando ele pega a foto do Rich... Do menino que tá lá no filme, que né? Pra mim é mais uma prova de querer falar, olha, tem Stranger Things aqui. Olha, ele também fez aqui, tá? Ele também tá aqui. Assiste aqui também. Olha o fino aqui, olha o fino, tá aqui. Pra mim tá nesse lugar. Então, assim, quando ele mostra e comprova essa teoria, caramba, né? Ela é a mãe do Rich mesmo, né? E aí ele joga a real. Isso demonstra que ele transita nesse espaço-tempo da própria existência dele, né? Ele sabe de onde ele veio, quando ele vai morrer. Porque assim, na verdade... ele quer impedir isso. Porque ele coexiste o tempo todo, a todo tempo. Aí eu vou falar, você que já assistiu Dark, você que já assistiu Cria de Dark, qual que é a frase de Dark? O começo é o fim é o começo. É isso que o Pennywise fala. Sim. Ele fala isso pra ela, né? A coisa, tipo... Na minha morte, ou seria renascimento? Ou seria meu renascimento. Porque ele sabe... assim, ao mesmo tempo que ele está falando com a Marge, ele está sendo morto e ao mesmo tempo ele está caindo lá aqui na Terra. Tudo ao mesmo tempo. E assim, isso também traz uma verossimilidade para o porquê ele ia atrás especificamente dessas crianças. Exato. Porque ele quer quebrar uma origem, né? Porque quer quebrar uma linhagem.
E, gente, assim, a coisa vive um paradoxo muito triste, se você parar pra pensar. E talvez por isso a forma do palhaço seja tão próxima e tão confortável pra ele. Porque da mesma forma que a gente vê o Bob no palco ali, feliz, o palhaço que faz rir, a gente vê o homem ali pensando, absorto da vida, né? Será que não é essa a existência que a coisa também se vê? Porque ao mesmo tempo que ela tá ali falando com a Marge, ela tá sendo morta, ela tá caindo, ela tá matando crianças, ela tá... É tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É sobre isso. É um paradoxo muito triste, amigo. Chega a ser triste, porque ele sabe que... Então, assim, o que resta pra ele? Tentar. E então, assim, aí que vem a narrativa do porquê da série. Eu achei muito foda isso. Porque tu traz uma meta, né, amiga? Tipo assim, não é só uma criatura que quer comer e quer matar todo mundo. Ele quer sobreviver, ele quer escapar, né? Ele quer algo a mais. Ele já sabe que não vai conseguir interromper a linhagem. Enquanto as crianças se livravam dele, ele sabia que ela estaria se livrando, ele sabia que estava condenado. Ele sabe tudo, porque ele vive tudo, como eu falei, em tudo o tempo todo, né? Mas essa brecha que essa existência paradoxal dele permite ele viver, também abre para ele se livrar. E se ele conseguir matar, né? Digamos assim. E pode ser que ele fique pra sempre nisso. Que é a conversa que elas têm lá em cima, né, no final. Que quando a Lily pergunta, né, mas e se... Porque assim, se não deu certo com elas, na próxima vez que ele acordar, ele vai tentar com os nossos pais. E como que faz, né? E a Marge fala uma coisa brilhante. Essa luta é deles. Tipo assim, a nossa cabia aqui. E aí eu vi muita gente criticando por que a Marge não saiu de Derry, sabendo ela de It, de tudo, que tentou matar ela... Por que não saiu? Gente, ela sabe que da linhagem dela vai vir a pessoa que vai matar. Né? Claro, lógico. Assim como a coisa sabe, eles também vão descobrir que é um ritual de Shud, que foi totalmente guiado por Maturin. Estava nessa linha cronológica doida. Doida aí, que na verdade não é cronológica. Para os humanos é cronológica, linear, mas para as criaturas, para Shud, para Maturin, para coisa... Não é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, mesmo sendo previsto, amigo, mesmo sabendo que tudo já está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo, a Marge fica. Porque, assim, isso vai ter um fim. Se vai partir de mim esse começo para esse fim, então eu vou ficar para acontecer. E pra mim, por exemplo, pra quem assistiu o filme, é legal, a gente sabe agora porque ela põe o nome do filho dela de Rich. Que na verdade era Rick, né, Rich de Ricardo, né, que é o nome do Rich que a gente sabe agora da série. Meio que a pronúncia é parecida, né, que ele chama Rich, enfim. É porque Rich do filme é na verdade Marge, né, e Rich, né. E sabe o que eu achei lindo, amigo? Quando o Rich passa pelo Pennywise, mostra o dedo do meio ali... Que virou a cena favorita aí do final. É porque assim, gente, foi muito lindo... O porquê que aquela xamã, ela traz justamente ele para ajudar as crianças. Porque lembra que ninguém morre em Derry? Ninguém que de fato morre em Derry morre. Não morre. Então por que ele? Porque ele nunca teve medo. Ele nunca teve medo do Pennywise. E para ele morreu como um cavalheiro, né? Defendendo a dama que ele amava. Então, assim, eu achei lindo, eu achei, assim, poético. É o que eu tô falando, gente, não entra na minha cabeça se é a mesma... Não é a mesma série, amigo, não é a mesma série. Mas se a gente for falar dos momentos do It sendo Pennywise ou não sendo Pennywise, tudo bem que ele foi muito Pennywise nesses últimos episódios, mas o que foi a cena da escola... A cena da carroça, dele tocando trombeta e arrastando as crianças flutuando ali. Ele batendo aquela mão perdida e ele batendo pra dar o tom junto com a... Ele coringado, assim, ele totalmente bizarro. Gente, aquela cena em que o pai do Will atira na cabeça dele, e tipo sangue e tal, e ele cai, e a primeira cabeça que sai é aquela coisa de circo mesmo, a mola. Gente, perfeito. É bizarro no nível It mesmo, gente, quando eu criticava o CGI... lá do 6º episódio, eu continuo mantendo. Se você tem cacife, tem dinheiro, tem um estúdio para investir naquele grau de CGI, você entrega o que você entregou nos 2 últimos, não naqueles 6 primeiros. Não é aquela porra daquele bebê
bizarro, aqueles fantasmas ridículos, aquele pai de pigs. Gente, pelo amor, olha o que você podia ter entregue. E ele transitou por esses personagens nos últimos momentos. Isso ali, eu né? gosto porque assim, e sabe o que eu gostei muito? Se você parar pra pensar, ele estava com o Pennywise, ele passou por todas as formas marcantes na temporada. E na fase final ele tenta ficar com o Pennywise ainda. Sim. Porque sai o Pennywise, sai o pai Pickle, sai o bebê e ele fica, ele para. E aí ele vira, o que ele fala? O show hoje foi muito bom. O público hoje tava bom. Sim. Tipo assim, ele não admite. Ele fala, tipo assim, eu vou voltar. Tipo assim, é isso, entendeu? E eu gostei bastante também pra comentar a caracterização dele, dessa maquiagem de sangue pra baixo, que assim, na roupa toda como um sangue, como se ele tivesse emergido mesmo ali de onde ele tava hibernando, né? E eles mantiveram isso. Não, e Eu a gostei. roupa dele já, no começo, que era a roupa clara, né? Sim. Já era muito, muito foda. É. É uma construção de figurino muito bonita. Sim. E eu gostei que eles trouxeram essa coisa da cor pra não ficar repetitivo, sabe? E eu, tipo assim, amigo, ficou muito E perfeito. ficou aterrorizante, porque ficou metade da cara dele de sangue. Combinou muito com a maquiagem dele. Combinou. E sabe o que eu acho muito engraçado? Porque, gente, é muito real. Às vezes eu esqueço do quão alto o Bill é. Então, quando ele contracena com criança, a gente acostuma que realmente vai ter uma diferença de tamanho. Mas quando ele tá com outro adulto na cena... Ele é um poste. Gente, ele com o diretor, amigo, chega a ser bizarro. Parece que o CGI está no Bill, mas não está. Esse homem só é grande mesmo. Ele é alto. Gente, tipo assim, eu acho muito engraçado, porque você sabe quando é um problema, eu sou obcecada, entendeu? Assim, aí você fala assim, você é hipócrita porque você falou que você não gosta do King, não. Eu realmente não gosto. Mas assim, eu tenho que reconhecer quando uma coisa, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que a gente, não sei se arquivou o vídeo, que a gente fala no episódio 1 e 2, que eu falo o seguinte, essa série ela tá no meio e ela pode ir pra dois caminhos. Ou ela vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Sim. Então, assim, se a segunda temporada, se é que vai ter, né? Vier na pegada dos dois últimos episódios, vai ser épica, tá? A gente passa um pano pra esse começo dos 6 episódios, a gente finge que foi bom, a gente fecha o olho e acredita. Se seguir essa vibe do Pennywise boladão. Tá? Do It, eu não gosto de falar Pennywise, porque assim, Pennywise é só uma forma, não é 1% do que a coisa é. Você tá vendo como a indústria fez a gente já chamar a série do Pennywise? E eu não entendeu? gosto, porque ela não é isso, sabe? Sabe quem... Ele é marcante, ele é importante, mas não é tudo, Mas não né? é isso. Amigo, na hora que ele tá no chão ali, gente, aquela cena dele correndo no nevoeiro, Nossa, maravilhoso. que ele fazendo aquela coisa tipo, eu tô Uma coisa meio assim, é tipo, gente, parece que ele tá patinando no gelo. é bizarro. É bizarro. Trazer o nevoeiro, como você falou, trazer o nevoeiro, que é uma outra série Uma outra muito, referência aí muito na obra boa do do King. E uma frase que eu preciso falar. A Eleven deles que eu não gosto, que é o Dick Halloran lá, que ele vira pro pai do Will e fala assim, eu vou pra um hotel. Que mal que vai ter num hotel, ele vai simplesmente pro hotel do Iluminado. Né? É legal essa referência também. Eu acho né? muito boa. E se você ver cronologicamente em tempos, Faz sentido, né? faz, porque quando o Derry é construído, é questão de 1 ano depois começa a construção do hotel. Então, assim, isso eu acho genial no King. Como eu falei, o King, por mais que eu não seja fã do gênero que ele escreve, eu acho ele um gênio. Né? Sim. Então, assim, é uma coisa que desperta. Talvez a gente abra espaço aí, amigo, para ter outras obras dele com uma remasterização, uma outra versão, assim, nessa vibe. A gente tá na perspectiva de que talvez se tiver uma segunda temporada, não tem mais o que enrolar em relação ao Pennywise, né? Não, Porque não vai ser mais uma surpresa, o povo não vai estar órfão mais de Pennywise. Eu acho que se replicar essa desculpa aí não vai rolar. Né? Aí eu eles já acho que podem vai começar igual você falou. Já pode começar com o pé na porta, entendeu? Já começar com a siderúrgica ali, já começar aquele massacre siderúrgica, já lança a parte sangrenta pra gente deixar nesse quando que vai acontecer aquilo, e aí terminou a vinheta, tempos atrás, aí começa, aí você constrói a narrativa da onde chegou. Tem que manter a mesma vinheta, tá, gente? Eu adoro. Eu continuo odiando a vinheta. Isso não muda. Eu continuo Tem que manter a marca odiando. registrada da série. Só não ser tão longa, não precisa ter quase 2 minutos de vinheta. Não precisa.
ter quase 2 minutos aquela vinheta. Mas assim, pra finalizar... Considerações finais. Finais aqui, senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando. Uhum. Mas assim, amigo, como eu falei, pra mim são 2 séries, tá? Eu já considero primeira e segunda temporada. A primeira temporada é aquela lenga-lenga do caralho, da indústria. Amiga, é 1 e 1.5. Sabe? Tipo, gente, não dá. Do livro. Não dá, entendeu? Tipo assim, pra mim é inadmissível aquele primeiro bloco. É indústria pura, é indústria. Olha o nosso negócio, tá dentro do produto que tá vendendo, como eu já falei. Não tá aqui. mal feito, né, amiga? Gente, não tô falando nenhum minuto aqui que tá feio, que não tá comercial, que não tá dando certo. Gente, é bonito, figurino, é tudo muito bem pensado, é muito bem produzido. Tô falando que fica muito na cara que é uma apelação na indústria. Não é o que venderam. O que venderam foi uma série que a gente conheceria mais sobre a entidade coisa. E aí todo o fandom, vocês aí que ficaram enchendo um porra do saco pedindo Bill Skarsgård, talvez você estragou porque você limitou os criadores e o showrunner ali a explorar isso que a gente queria ver. Ele veio aí, ó. Ele veio. Está diminuindo o Bill? Pelo amor de Deus, quanto mais Bill, a gente agradece, né? A gente agradece. Bill, você tem o nosso coração. Você é maravilhoso. Eu acho que, assim... Eles caminharam em passos de leve, sabe? Eles não quiseram ir com sede ao pote. Então, é isso que eu falo. Pra mim, a primeira temporada é indústria. Total indústria. Então, pra mim, é rasa. Não é a obra, não chega nem perto do que... Talvez do que eles queriam também. Agora, a segunda temporada da primeira temporada... 1.5. 1.5 pra mim... Perfeição, absoluta cinema, zero repreensão, zero, diálogo foda, fotografia foda, cena referência foda. do livro, cada detalhe, cada cena, cada fala, perfeição, assim, perfeição. Eu juro, não achei defeito nos 2 últimos episódios, não há defeito. Os 6 primeiros eu posso linkar tudo de novo que eu odiei. Porque assim, mais esses 2. Então, assim, a segunda temporada é isso, amigo. Chega o pé na porta, chega nessa vibe aqui. Dá pra você assistir um resumo dos 6 primeiros episódios e assistir só os 2 últimos. Você sabe que pra mim, Welcome to Dare vai começar no episódio 7. A primeira temporada tem 2 episódios pra mim. Entendeu? Que é o primeiro, que é o 7º, que vai ser o primeiro, o 8º vai ser o 2º. E aí, quando a gente vier com a segunda temporada, se é que vai vir, eu vou vir naquela assim, ó. Vai, o que você vai... Vamos ver como que vai ser. Começou com a lenga-lenga Gente, eu tô falando, eu não vou assistir. Olha, gente, eu acredito que eles tiveram com todo cuidado aí, pensando realmente em trazer esse público que às vezes não tá acostumado aí com aquele gore já de cara, com aquela coisa doida que o It é, né? Tem essa coisa da indústria também, com certeza tem, é um estudo que eles fazem, né? E é válido, né, amigo? Porque sim, eu acho que eles quiseram abordar a forma em passos lentos, assim, como tem... Vou dar um exemplo bem distante de um outro gênero, assim como Anéis do Poder, que falam que é uma série lentíssima, que não acontece nada, que não sei o quê. Mas tem público que gosta desse aprofundamento, que gosta dessa coisa mais explicada. E mais do que gosta dessa amigo. coisa eu acho que nesse caso, mais lenta, sabe? Mas eu vou mais fundo. Nesse caso de Anéis do Poder, é necessário isso, essa construção. Porque é um outro universo, beleza. Mas o It, eu acho mas eu acho que eles quiseram trazer essa identificação de... Às vezes não é uma pessoa que nunca assistiu, por exemplo, que nunca leu o livro, que nunca viu os filmes. Aí que tá o ponto, aí que chega a minha crítica. Eles tiveram tanto medo de chegar com o pé na porta que eles não furaram a bolha, amigo. Eu vejo pouquíssimas pessoas que chegam e descobrem a entidade, o It, tudo por Derry. Não furou a bolha. Eu acredito que a intenção era essa. Pisar no seguro. Por trazer público de outro lugar. Mas o livro lançou em 1000, não sei quantos, caramba, né? A última adaptação que teve foi uns anos aí atrás. Vamos tentar trazer um público que tá assistindo aí o Stranger Things e não quer assistir o filme, não quer ler livro, mas quer ver uma série de criança combatendo monstro. Sim. Né? Eu assustei porque você fez assim, porque assim, ó... Então, chamando o público. Entendi. Oi! Então, assim, eu acredito que foi nessa, não foi uma coisa tipo assim, do nada. Sim. Eles guardaram o melhor pro final, cravaram ali que eles sabem fazer uma coisa muito boa. Isso. Se eles quiserem fazer. Então eles
deixaram uma expectativa assim agora. A régua tá assim pro segundo É o que eu tô temporada. falando, tipo assim, tanto que a minha revolta com o primeiro bloco era isso. Era tipo assim, o que eu já falei pra vocês, pra mim são duas séries, eu vou chamar de primeiro e segundo bloco, porque pra mim não é a mesma. Acostumem-se. Pra mim, esse primeiro bloco, ele foi decepcionante, porque assim, quando a gente vê quem são os produtores, você fala, porra, eles sabem fazer. Quando você vê um estúdio rico pra caralho, que tem dinheiro pra investir, você fala, mano, esse negócio vai ser muito bom. E aí você vê aquela lentidão, aquela coisa, e às vezes você falou, amiga, eles quiseram pisar no seguro. Ai, nem que a gente atraia só o público de It, mas é seguro, nos garante a segunda temporada e na segunda a gente traz o que pode, aí eu vou entender pra caramba. Agora, se chegar na segunda e começar essa lenga-lenga, aí eu vou bater o martelo de o Léo vai ver sozinho, tá, gente? Eu vou dar um beijo pra vocês. Volto no final da temporada. Exato, vou super confiar no que ele tá falando, entendeu? E não vou, porque não dá, né? Agora que você falou, a régua tá lá em cima. Eles que não ousam Eles sabem baixar. fazer, então vamos ver como que vai ser feito. Vai fazer. Então, assim, gente, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês concordam com o que a gente falou ou não. Sim. Então, o meu veredito é que Welcome to Derry vale o hype dos 2 últimos episódios. O meu vale o hype da série, vai. Vou passar pano. Ai, Eu gostei da passa. série, gente. Aí o Léo passa um pano. Ai, E eu sou aquele time do que quando tem alguma coisa nos 45 do segundo tempo já valida tudo. Então, eu já não, eu sou chata. Então vale tudo. Eu sou a chata, que não eu falei por ela. Você começa porque você vai deixar o público feliz ou você achar que Então você vai valeu, dar tudo. vale começar desde o começo. Não assistiu ainda nenhum? Vai lá no primeiro. Pode ir. Assiste, depois você volta e vê quem que tá com a razão. As pessoas não vão concordar comigo. Porque... Vale a pena, vale a pena. Então assim, comenta aqui, curte, compartilha, manda pro amigo que assistiu, que gostou, aqueles que não gostaram, que não entendeu. E o que eu acho muito incrível, eu acho que é super válido. Se você nunca leu uma obra do King, leia. Eu super indico o Iluminado, você vai ver o Dick Hallory. Porque o Witch é gigantesco, É. gente. Que é a Eleven deles, né? O Dick Hallory, ele tá lá no Iluminado. Ele cita isso na série, que ele vai pra esse hotel. Tem várias referências Então, ali assim, no universo. Eu super indico, se você nunca leu nada do Stephen King, começa com Iluminado. Sim. Você vai ver muita referência dele em Derry. Então, assim, leia, conheça a escrita do King, conheça um pouco dessa bizarrice que é esse universo, macroverso dele, pra você entender onde que a gente toca, Sim. né, amigo? Nessas críticas, nessas falas. E aí eu quero saber de você, né, amigo? A gente Isso, quer gente. conversar sobre. Se você gostou do vídeo, curte aqui, comenta, compartilhe. Vai nas nossas redes sociais, que sempre tem react, tem resenha. E não esquece de compartilhar com os amigos que gostam, que gostaram da série e que gostam também do modo coisas geek no geral. E se você também gosta muito do Bill Skarsgård, aquelas, né? Não, se você gosta dele como Pennywise, né, gente? Se você gosta do Bill, É, entendeu? Então a gente conta aqui pra gente tudo certo. A gente se vê no próximo vídeo. E, gente, fiquem atentos. Tá chegando o segundo bloco aí de Stranger Things, tá? gente, Segura vem na muito mão. aí. A gente tá junto nessa. Segura. Vem, segura. A gente tá junto nessa. Fica Vem muito aí, atento. gente. Vai pro nosso Instagram, vai pro nosso TikTok, porque a gente vai respirar cada novidade do que acontecer. Vai ter react, terminou o primeiro episódio, já vai ser postado o nosso react lá, das partes principais, vai comentários de cada episódio. Então assim, gente, fiquem atentos pra não ficar fora de nada. Porque Qualquer essa teoria semana... é a semana estranha, tá? Então começa no domingo e encerra no próximo domingo. Fica atento, como eu falei, segura, vem, tamo junto nessa. Se inscreve no canal, hein? Beijo! Tchau!